E aí, pessoal? Eu sou o Daniel e você está no canal sobre aquários. Quem acompanha o canal há um tempo sabe que há uns 4 meses atrás eu fiz esse laguinho aqui de vaso, né, para deixar aqui na minha varanda. E ele até que foi bem. Essas samambaias d'água aí que eu coloquei uma quantidade pequena, vocês vão ver o que ele se tornou e ficou em uma situação que eu vou precisar mudar tudo. Vejam só. Então, é assim que ele ficou. Essas samambaias d'água, elas crescem muito bem, sendo emersas também, né? E a minha intenção era essa mesmo, ficar com um pouco dessas plantas para fora da água e tudo. E começou a dar certo. Porém, eu tive um problema, na verdade, uma praga chamada cochonilha. E aí, por conta disso, eu vou precisar refazer tudo e ter um controle muito melhor se novamente eu vou querer ficar com ela assim de forma emersa. Coloquei até esse aquário invertido aí para ver se os peixes subiam, mas eles só iam até o início. Então, vou retirar aí e vou mostrar para vocês também em detalhes como que é essa praga. Ela não atingiu só essa samambaia d'água não, na verdade ela atinge a grande maioria das plantas que eu tenho aqui. As cochonilhas são insetos parasitas. Eles ficam aqui, ó. Você pode ver que ele pode ser facilmente confundido com uma espécie de fungo, né? Mas não. Eles habitam aí toda essa parte das plantas e acabam enfraquecendo. Então, por conta disso, eu vou remodelar o laguinho. Eu adquiri esse vaso aí, principalmente porque eu achei que ele tem umas medidas bem interessantes. Ele tem aproximadamente 53 centímetros aí de comprimento, né? E fazendo um cálculo aproximado, ele dá uns 20 litros. Então ele vai ter um espaço legal para nado para os peixes, né? Eles não vão ficar tão confinados em uma área mais reduzida. E aí, por conta disso, eu vou aproveitar de um outro aquário, um pouco de basalto, vou fazer a montagem separando o substrato apenas de um lado e do outro lado deixando um espaço maior para colocar planta e para o nado dos peixes, né? Eu estou aproveitando aqui essas Dragonstones e vou basicamente transferir muita coisa que estava lá no outro vaso para esse, né? O que eu estou fazendo aqui é basicamente uma delimitação do substrato. Eu vou deixar ele só de um lado e as rochas não vão deixar ele se espalhar para o resto do vaso. Até porque isso pode até facilitar um pouco na limpeza. Então aí eu vou colocar um pouco de basalto. Esse basalto aqui ficava um aquário de beta que eu tive. Aí eu fiz uma limpeza nele. E aí vou aproveitar. Para água doce eu reaproveito substrato. Para aquário marinho não. Basalto posicionado. Eu vou só colocar mais uma pedra aqui para facilitar aí a contenção, né, dele, para a água não levar ele para o outro lado. Agora, pessoal, vamos desfazer o laguinho. Tá? Aqui vai ser difícil. Para falar a verdade, eu não sei nem quantos peixes eu tenho aí. Porque eu tinha colocado alguns cardinais, mas depois de um tempo eu praticamente não consegui mais nem ver. Eu sei que tinha pelo menos um ou dois, porque às vezes quando eu colocava ração, eles apareciam. Mas só desmontando agora que eu vou saber. Então vamos lá. Retirando aqui as rochas. E agora o que eu vou fazer é basicamente uma tentativa de podar e tentar pegar alguma parte que não esteja contaminada de cochonilhas. Essa é uma missão difícil porque, como você pode ver aí no vídeo, quase todas as os galhos, tudo infestado de cochonilha. Então eu vou fazer uma separação, eu vou tirar essas plantas daí, vou deixar naquele vasinho de vidro que está aqui do lado esquerdo do vídeo, e lá eu vou fazer um tratamento com um remédio caseiro, eu vou procurar o que, que tem de medicação para isso. Na verdade eu já até tenho aqui, só que ele não pode ter contato com a água dos peixes, né? Ele pode ser prejudicial, então eu não quero correr esse risco. Então vou cortando aí, e praticamente eu só vou conseguir levar um pedaço bem pequeno lá pro outro,
para outro vaso. Mas, como vocês viram, essa planta ela cresce muito rápido, então isso não vai ser uma preocupação para mim. Aproveito também para remover o que tinha de folha seca, algumas delas aí também não estavam adequadas, mas olha só a quantidade, a raiz ficou bem grande também. Então vou fazer essa remoção aí e tratar separadamente. Agora vocês podem ver que o que sobrou aí, ó, foram algumas mídias, né? Eu tenho aqui essa Ciporax Mini e tenho um bloquinho pequeno de Nano Ring da Oceantec. Essas mídias elas ajudam bastante na colonização bacteriana e a filtragem biológica. Né? Quem não acompanha muito precisa ficar ciente de que para ter peixes, a filtragem ideal ela é baseada na filtragem química, mecânica e biológica. Nesse caso, a química, o carvão ativado, eu não tenho carvão ativado aí, não tinha. Eu tenho só a filtragem mecânica, que era o próprio filtro, inclusive um filtro UV também, para evitar algas, né? Mas ele não faz milagre, ainda assim aparece. E a filtragem biológica, que são essas mídias aí. Essas mídias elas abrigam uma quantidade muito grande de bactérias que consomem amônia, que consomem nitrito, que são prejudiciais aos peixes. Elas garantem a estabilidade da água. Né? Então os peixes vão ficar com uma qualidade de vida muito melhor do que se você não tiver isso. Lá no fundo encontrei essa rocha aí com uma Anubia anã, e você pode ver que ela já está com a raiz mais incrustada. Então essa dá para ser aproveitada. Bom, pessoal, aí já aquário vazio. Aquário não, vaso, né? Chegou a hora de fazer a transferência para o outro. E o que eu mais gostei desse vaso é que ele tem uma litragem maior que o anterior e ocupa muito menos espaço. E para encher, isso é uma forma muito fácil, né? Basta aqui uma mangueira. Coloquei aqui essa mangueira direto na torneira e aí dá pra gente encher de forma fácil e rápida. Isso aqui também ajuda bastante na TPA. A disposição, né, olhando de cima para baixo, ficou assim. Então eu vou ter ali um pouco de basalto, coloquei uma parte que deu para aproveitar dessa samambaia d'água. Tem uma nube ali também. E as rochas aí para separar, né? Do outro lado eu vou colocar uma outra planta que vocês vão ver aí mais para frente no vídeo. Pronto, vaso cheio. Agora vou fazer as transferências, né? Aqui tem o saquinho com a Ciporax, mas como ele está com muito resto de matéria orgânica, de raízes, eu transferi para aquele outro saquinho, aí fica mais fácil para posicionar aqui. Eu deixei ele propositalmente numa área onde vai passar o fluxo do filtro, porque como eu vou usar um filtro de esponja muito pequeno, ele não consegue abrigar essas tipo de mídia, né? E se eu for colocar um filtro um pouco maior, ele vai ficar muito forte, o que não é o propósito desse tipo de montagem. Até se for colocar uma circulação muito forte para os cardinais, né, para o neon, peixe não é o ideal também, ele é de uma água um pouco mais parada. E como eu enchi diretamente com a água da torneira, eu vou fazer aqui o tratamento com o anticloro. Então eu vou utilizar o Prime. O Prime ele remove cloro, cloramina, metais pesados, tudo que a gente não deseja na água para os peixes, né? Mas o principal mesmo é o cloro, principalmente porque eu vou transferir os peixes no mesmo dia. E pior que eu acabei nem mostrando para vocês, né? Eu encontrei 4 cardinais ainda no vaso. Então eles estão separados aqui num balde e eu vou transferir logo mais. Esse aí é o filtro de esponja que eu falei. Ele é um filtro interno, mas eu vou logo adiantando que ele é, ele é bom, mas ele ficou muito forte aí. Ele deixou um fluxo de água muito longe do que eu estava querendo, então eu precisei colocar um pouco menor e um pouco mais fraco. Então, ó, vocês podem ver aí que ele é montado dessa forma, né, apenas com a esponja e a bombinha que faz o fluxo da água. Né? Mas infelizmente vocês vão ver aí que não ficou muito adequado. E não importa a posição que eu coloquei,
ele ficou muito forte. Pode ver, né? Mas aí, enquanto isso, eu vou fazer a aclimatação aqui dos peixes, né? Porque além dos que eu tinha, os 4 que sobraram, eu adquiri mais 10, então vou ficar aí com 14 cardinais, cardinal neon, e vou transferir os que já estavam no laguinho antes, né? Você pode ver aqui, ó, o primeiro. Por enquanto eles vão ficar aí nessa água um pouco mais forte, mas logo mais vai ficar mais estabilizado. Eu tinha colocado a samambaia ali, ela acabou soltando com esse fluxo de água forte, mas eu vou replantar também novamente daqui a pouco. Então aqui, estou trazendo o restante dos peixes. Ah, pessoal, lembrando que a água da minha torneira ela já vem ácida, tá? Ela vem na média de 6,6 por aí. Então, se a água da torneira da sua cidade não estiver com o pH ideal, você tem que fazer um teste de pH. Você tem que equilibrar o pH antes de colocar os peixes. Então, o que eu vou fazer agora aí? Eu vou colocar mais uma planta, tá? Pessoal, por favor, me corrijam se estiver errado, mas eu acredito que essa seja uma higrófila corimbosa. Se não for, me avise aí que eu vou deixar fixado nos comentários. Ela já está com um vasinho, e a minha ideia era justamente essa, colocar uma planta com um vasinho aí nessa parte que não tem substrato. E aí, ó, olha só que cheia, né? Ela tá. Tem algumas folhas aí que estão um pouco danificadas, mas logo mais aí isso a gente recupera. Eu coloquei mais uma rocha também ali em cima, que é para esconder as mídias biológicas, porque senão elas podem ficar com muita alga. Então aí, ó, vocês podem ver que eu já estou com outro filtro, né? O filtro já está bem mais discreto e mais adequado aí. Coloquei a planta aí, então vamos colocar a outra, porque tem uma outra também que vai ficar ali do outro lado. E aí eu vou adicionar mais uma também, que é uma rotala índica. É uma planta que eu acho muito bonita. Então eu vou colocar ali naquela parte onde tem o substrato. Futuramente eu vou retirar desse vasinho. Estou colocando agora só para montagem, porque já não posso mais perder muito tempo aqui. Tenho que concluir esse projeto logo. E aí eu separo, coloco ela lá no substrato. E essa tá com uma coloração muito bonita. Eu espero ter sucesso com ela. Então, para dar esse início, eu vou usar um pouco de carbono líquido e um pouco de stability, que são bactérias. Bactérias essas aí que são as mesmas que se abrigam naquelas cerâmicas e ajudam na filtragem biológica do aquário. Eu vou colocar uma tampinha de stability, mais uma tampinha de carbono líquido. O carbono líquido ele é muito bom, não só para as plantas, mas ele também serve como algicida. Então você fazendo uma dosagem diária, a probabilidade de você ter algas vai reduzir bastante. E aí vocês podem ver aqui no meio que eu aproveitei para colocar uma anúbia também, que não é a nana. E por fim, vamos falar de iluminação, que não é essa de Natal. Eu coloquei uma luminária da Zanclos, essa daí é o modelo FT30. Ela é uma luminária que tem branco e azul, mas nesse caso eu vou usar apenas a luz branca. Depois eu vou pensar em uma outra forma de fazer colocar uma luminária que fique um pouco mais estético e não fique cobrindo, né, a parte de cima do vaso. Talvez uma luminária que fique suspensa, que fique de alguma outra forma que deixe esteticamente mais bonito. Mas por enquanto, essa daí vai fazer um trabalho muito bom. Eu já deixei ela programada com um timer. Eu coloquei numa tomada inteligente, né? Deixei um fotoperíodo aí de 8 horas. Até porque ela pega também muita iluminação da rua. Até porque fica na minha varanda, né? Então olha aí, aí estão os peixes já nadando, explorando o seu novo território. Eu só vou colocar alimentação no dia seguinte. Hoje eles ainda estão ainda com aquele estresse da mudança de ambiente, né? Então eu não vou colocar ração porque provavelmente ela não será aproveitada.
Então, pessoal, essa foi a montagem do laguinho de vaso. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão ou correção, pode deixar aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.